Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a pele, porque antes da gente falar como tratar a pele, a gente tem que conhecer esse órgão, né, que é tão importante para a nossa sobrevivência. A pele, ela é o revestimento do nosso corpo, então por isso ela tem uma importância muito grande nas funções internas também, porque ela faz a relação entre o externo e o interno. Então hoje a gente vai falar sobre a pele, sobre a anatomia, as funções da pele, os tipos de pele, envelhecimento da pele e a importância da hidratação da pele para manter esse tecido funcionante, né? Então, para a gente iniciar, a gente começa sempre pela anatomia. O que é anatomia? É como essa pele é composta, né? Então, ela é composta por um tecido e esse tecido são camadas. A gente fala que a gente precisa conhecer essas camadas para poder intervir, para tratar, para recuperar as funções quando alguma dessas camadas não estão funcionando ou não estão perfeitas, né? Na estética, a gente acaba intervindo mais na parte da beleza. É lógico que o dermatologista tem as suas funções, tem o seu trabalho voltado para as doenças da pele. Nós não vamos tratar doenças aqui. O nosso curso ele é voltado para devolver a beleza, o viço, a hidratação, a funcionalidade da pele e não a tratar doenças, tá? Então, nessa aula, a gente vai abordar anatomia macroscópica. O que é isso? São as estruturas da pele. E a anatomia, um pouco da microscopia, que são as células e o tecido. E essa parte de células e tecido a gente chama de microscopia porque a gente precisa de um instrumento, no caso o microscópio, que tem lentes de aumento, para a gente enxergar a célula. A gente não enxerga a célula e o tecido se não for com o auxílio dessas lentes de aumento. Então a gente vai olhar a pele como da forma que a gente enxerga, mas também da forma que a gente não pode ver através de um microscópio, tá bom? Eu vou mostrar o esquema para vocês e vocês vão entender melhor. Bom, então o nosso objetivo hoje é conhecer a pele. E conhecendo a pele, entender quais são as soluções que a gente pode oferecer para atender as necessidades específicas da pele. A pele é um órgão, então, como eu disse, ele é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo. Ela reveste todo o nosso corpo. E ela tem também vários tipos de tecidos, vários tipos celulares e tem também estruturas que são especializadas, que são só da pele, só será encontrado lá. Ela faz uma relação do corpo humano com o meio externo. Então, assim, muitas pessoas entendem que a pele, muitos autores, pesquisadores, eles entendem que a pele é o limite do nosso corpo, até onde ele vai. Quem delimita o nosso corpo é a pele, porém ela não tem só essa função, ela tem também outras funções que a gente vai comentar aqui com vocês. A pele então é um órgão, é o maior órgão e ela envolve todo o corpo. Porém, ela também forma outras estruturas, como a unha, o pelo e o cabelo, que são chamados de anexos da pele, ou seja, a partir desse tecido, que é a pele, ela é formado a unha, né? O pelo, o cabelo. Então, é lá nesse extrato, né, que a gente chama, onde eu tenho estruturas especializadas para que elas formam unha, que elas formam pelo, que elas formam cabelo. E a gente vai também comentar futuramente sobre a formação dessas estruturas. Bom, então ela é chamada de manto de revestimento, a pele, né, ela é um manto de revestimento do nosso organismo, ela é vital e sem ela a gente não poderia sobreviver. Ela é o maior órgão, ocupando cerca de 16% do nosso peso. Então, você pega lá seu peso, eu peso 100 quilos, 16 quilos é de pele, né? Então, assim, se eu peso 50 quilos, 8 quilos é de pele. Então, a gente tem um órgão maior
né? O maior órgão do nosso corpo é a pele. E ela tem várias funções. Essas funções, a gente vai falar de algumas que elas são fundamentais para a nossa vida. Se a pele não a fizesse, ou por algum motivo, ou por alguma doença, a pele não estiver cumprindo essas funções, a função fica, então, a gente tem então uma doença relacionada aí, né? Então ela tem função de regular a temperatura, ou seja, se tá frio lá fora, a pele vai fazer com que eu permaneça, ela vai tentar, ela tem recursos para fazer com que a temperatura corpórea se mantenha no nível normal, que seria em torno de 36,5, 37. Ela tem recursos para isso. Se eu vou para academia, por exemplo, me exercito, fico morrendo de calor, a pele tem recursos para baixar a temperatura do meu corpo. Então ela regula tanto para mais, ou aumentando a temperatura do corpo, ou para menos, diminuindo a temperatura corpórea, certo? Então, ela tem essa função. Ah, mas tem hora que ela não consegue. Não, tem hora que realmente ela não consegue, porque são temperaturas extremas. Se a gente sair no dia de frio, não no Brasil, né? Porque Brasil o frio não é tão intenso, mas nos Estados Unidos as pessoas morrem por conta das baixas temperaturas, ou em outros lugares onde a temperatura atinge níveis muito baixos, a pele sozinha não vai dar conta, a gente precisa de casaco, de aquecedor e outras coisas. Mas enfim, pequenas variações ela pode controlar e voltar a temperatura do corpo para o normal, certo? Outra função é fazer a vigilância imunológica. O que é isso, né? Vigilância, quando a gente pensa em vigilância, a gente pensa, bom, alguém está tomando conta de alguma coisa. Vigilância é isso, né? Ela toma conta para que quando vier os invasores invadir o nosso tecido, a nossa pele, ela vai então e já destrua esse invasor assim que ele entra. Ah, mas e quando ela não consegue? Quando ela não consegue, a gente vai ficar doente, a gente vai ter uma infecção, seja ela viral, fúngica ou bacteriana, tá? Então, ela faz essa vigilância e ela sempre que é atacada, ela responde prontamente, porque ela tem células específicas para combater esses agentes invasivos. Porém, às vezes, ela não consegue, por conta ou da nossa resposta imunológica, ou por conta da virulência, da força que esse micro-organismo tem para nos causar uma doença, tá? Mas ela sempre faz isso. E a gente vive num meio que a gente não enxerga, mas está cheio de agentes microscópicos, né? Tem muito micro-organismo aqui no ar, no chão, na água, e a gente não fica doente a todo instante. Quem faz isso, quem nos defende é o nosso sistema imunológico, que está pronto sempre para defesa a todo instante. É que às vezes a gente fica doente por outros motivos, né? Não só da defesa imunológica em si. Bom, voltando à anatomia da pele, a gente tem também outra função, é a sensibilidade. Nós temos terminações nervosas na pele, que a gente que faz com que a gente possa perceber alterações no meio externo. Por exemplo, calor, né? Então, como que eu sei que tá calor? Porque minha pele sente, porque ela tem terminações nervosas que levam informação para o meu cérebro, e lá meu cérebro interpreta que, tá calor, preciso mudar a temperatura do ambiente. Então, outra coisa é o tato. Se alguém chega e a gente encosta em alguma coisa, numa superfície, se ela é lisa, eu consigo, mesmo com os olhos fechados, perceber que aquela superfície é lisa. Se ela é áspera, se ela é fofa, se ela é macia, a gente consegue perceber. E a dor também, quando eu tô lá cozinhando, né? E aí espirra uma gordura. Quando espirra e tá quente aquilo,
aquilo vai dar uma sensação de dor. Essa sensibilidade acontece e a gente tira a mão se está queimando, tira a mão se está doendo, é porque a gente tem terminações nervosas, tem nervos sensitivos que mandam informações, tem uma ligação direta com o nosso cérebro e informa, olha, tem algum problema ali, você tira a sua mão daí. Então isso é proteção, né, gente? A gente tem que ver que se a gente não tem isso, a gente fica lá com a mão no fogo, se não doer. E nem sabe que tá queimando, né? Então a dor é uma forma de proteção do nosso organismo. Proteção do indivíduo contra agressões exógenas. Exógenas é do meio. Então, assim, a gente pode ter agressão química, física ou biológica. A biológica que eu já falei para vocês que são dos micro-organismos. A agressão física, gente, é aquela onde a gente tem, por exemplo, cai de moto, né? Eu fico com a pele toda ralada. Isso daí, a pele é uma forma de defender. Se eu não tenho a pele, ia atingir direto meus órgãos internos nessa queda, certo? Então, esse revestimento acaba protegendo. A química, pensa se eu não tenho pele, eu coloco, por exemplo, o álcool direto no tecido, sem esse revestimento. A gente não aguentaria o ardor, né? Porque se tem um cortinho, a gente põe álcool, aquilo já arde, imagina se não tivesse todo esse tecido revestindo. E uma outra coisa extremamente importante, posso dizer que é uma das mais importantes, é impedir a perda de água. Como que é isso? Nosso corpo, ele é composto por mais de 70% de água, né? Por isso que a gente sempre bate naquela tecla, olha, precisa tomar mais de 2 litros de água por dia. E isso é verdade, e esses 2 litros é só para repor o que a gente perde normalmente. A pele, ela tem uma função de não deixar que evapore. Sabe aquela, pensa numa rosa, você ganhou uma rosa linda, e aí você põe lá no vaso e ela vai passando os dias, ela vai murchando. Ou se você não tirou do pé, mesmo ela estando lá no pé, ela nasce, ela cresce, chega uma hora que ela começa a envelhecer e ela vai murchando. É assim a nossa perda de água. A gente perde água para o meio ambiente. Quem impede é a pele. Né? Então, se a gente não tivesse pele, ao invés de tomar 2 litros de água, a gente ia ter que tomar, sei lá quantos, ou viver dentro de uma banheira, porque senão a gente não sobreviveria, né? Então, a pele impede que a gente perca água, porque as funções internas de outros órgãos, as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, elas são na presença de água, elas ocorrem porque a gente tem água presente ali, senão elas talvez não ocorreriam. E outra coisa que ela também impede a perda são das proteínas, né? Então, as proteínas são estruturas químicas que a gente chama de estruturais, ou seja, a gente precisa das proteínas para formar o nosso corpo. Então, assim, se elas não estão presentes, ou se a gente perde essas proteínas, a gente não forma muita coisa que a gente precisa. Então, a gente não pode perder proteína em momento algum. A gente até perde água quando urina, né? Pela urina a gente perde água, mas a proteína a gente não pode perder nem na hora que vai urinar, por exemplo. Tá? Então, proteína é extremamente importante porque ela é estrutural. Ela tem muitas funções no nosso corpo, então a gente não pode perder. A gente come, se alimenta e da alimentação a gente tira as proteínas que são necessárias para o nosso corpo, monta as nossas próprias proteínas e não pode perder nenhuma, tá? Então, uma das funções da pele é essa, né?